Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas da psicologia como autoestima, autoconhecimento e relacionamento. Para você que ainda não me conhece, não conhece os meus trabalhos nas redes sociais, passa lá no meu Instagram, caroline.lemosf. Vai ser um prazer te ter por lá. Para você que já está caminhando aqui, já conhece o meu trabalho e ainda não fez a avaliação de Spotify, vai lá, aproveita, deixa aquelas estrelinhas para que eu possa saber como tem sido para você estar aqui nesse nosso espaço. Esse período de férias, esse período relaxando a cabeça, vivendo experiências assim fantásticas. Quem estava no meu Instagram acompanhou tanto de perrengue que eu passei na viagem e como eu fui fazendo essa associação com as coisas da relação, com as coisas do casamento e como é ir construindo uma vida diferente com escolhas. Tem momentos na vida da gente que a gente precisa escolher qual vida eu quero construir, como eu quero seguir daqui para frente. E uma das escolhas que nós precisamos fazer diariamente é escolher construir quem realmente desejamos ser. É um prazer estar aqui de volta. Eu fiquei muito feliz pelos comentários que eu fui recebendo no decorrer das férias, me perguntando quando volta, quando vai ter um novo episódio. E para mim isso é muito positivo, porque esse projeto começou lá no fundo do meu coração, de dizer assim, não, eu queria ter um espaço maior para poder conversar com as pessoas, para poder interagir de uma certa forma com as pessoas, e o resultado ele vem quando vocês me procuram nas redes sociais, quando vocês falam sobre os episódios, sobre as transformações que acontecem na vida de vocês. Isso me deixa muito feliz. É um imenso prazer poder estar aqui com vocês, e eu estava sentindo falta desse momento. Então vamos começar na 4ª temporada. Várias coisas assim eu pensei em adaptar, em trazer, em evoluir aqui com vocês. E uma das coisas que eu gostaria de começar essa 4ª temporada é falando sobre perdão e sobre aprender a honrar. Mas Carol, como assim? Esses dias eu recebi uma mensagem que me deixou muito pensativa, que é, será que nós valorizamos, será que nós honramos as pessoas que fizeram parte da nossa vida, do nosso trecho, da nossa história, mas que em algum momento nos decepcionaram? Ou será que nós guardamos só o que foi de negativo e esquecemos que essa pessoa, ela fez parte da nossa história de alguma forma? No decorrer dessa semana, eu gravei no Stories falando sobre um trecho da minha vida, que foi na área comercial, que eu treinei uma pessoa que seria minha coordenadora e durante muito tempo eu fiz o melhor que eu pude para poder treinar essa pessoa, e por algumas questões no decorrer do tempo ela foi se afastando de mim e ela foi tomando um certo posicionamento que eu não aceitava, com algumas críticas, com algumas posturas, e o ambiente começou a ser um ambiente que sufocava realmente. E no decorrer do processo, ela acabou pedindo o meu desligamento da empresa, e no dia do desligamento, a pessoa que me desligou pontuou: seu pedido de desligamento foi feito por tal pessoa. Algumas pessoas não concordavam, mas foi feito por tal pessoa. E tá tudo bem. Naquele momento ali, eu saí do espaço, eu chorei um pouco, eu fiquei triste, porque eu estava em uma carreira legal, eu estava crescendo, e eu não me imaginava trabalhando com a psicologia. E aí cheguei a fazer processos seletivos para voltar para a área comercial, e em algum momento dessa fase dos processos seletivos eu disse, não, eu não quero mais viver isso, eu vou começar do zero, eu vou começar com a psicologia. Naquele momento ali, eu tive a oportunidade de transformar a minha vida. Se não fosse aquela pessoa que no início da relação era tudo muito legal, foi uma pessoa muito importante para mim, me ajudou muito. Se não fosse a forma como ela me expulsou do ambiente que eu estava, hoje eu não seria a psicóloga que eu sou. Talvez eu tivesse continuado na área comercial. E eu honro a vida dela e eu agradeço pela vida dela. Por quê? Porque ela me expulsou de um ambiente que não me cabia mais. Em nenhum momento
depois que eu fui construindo minha carreira, eu pude dizer assim, não, eu olho para ela com raiva. De forma nenhuma. Eu olho para ela com gratidão. E em um determinado momento da minha vida, que eu já estava na carreira de psicologia e estava sendo feliz com o que eu escolhi, eu mandei uma mensagem para ela falando, dizendo, se não fosse você, hoje eu não estaria fazendo o que eu amo. Muito obrigada. Eu sou grata pela sua vida. Quando pessoas passam pela nossa vida e elas deixam marcas que nos faz evoluir, nós precisamos honrar a vida dessa pessoa. Honrar com um presente, honrar através do agradecimento, honrar através do reconhecimento. Não foi essa pessoa que teve esse papel na nossa vida. Isso eu estou falando de terceiros. É difícil. Como seria honrar alguém que te machucou? Como seria honrar alguém que talvez causou as suas maiores feridas emocionais? Como seria honrar alguém que durante muito tempo te trouxe medo? Que durante muito tempo você se escondia dessa pessoa porque você não queria escutar essa pessoa, você tinha medo do que podia acontecer. Que te mostrou o que era agressividade, que te mostrou o lado amargo da vida. Honrar pai e mãe. É difícil, né? É mais fácil tentar até honrar um desconhecido porque as feridas não são tão fortes. Mas honrar pai e mãe não é fácil, é difícil, principalmente quando a gente olha para as nossas feridas emocionais. Só que quando a gente não aprende a perdoar e a honrar, a nossa vida ela fica estagnada. Como assim, Carol? Você gasta tanta energia no processo de lembrar de tudo o que aconteceu, lembrar de todas as suas feridas emocionais, que você esquece de gastar a mesma energia para construir a sua vida. Você gasta tanta energia remoendo tudo o que você passou, olhando para as suas dores, relatando as suas dores, que você acaba esquecendo de se conectar com o teu futuro, de construir o teu futuro. Mas honrar é estar ali vivendo e fazendo tudo pelaquela pessoa? O que é honrar alguém? Aprender a perdoar, aprender a reconhecer qual foi o papel dessa pessoa na sua vida. O que foi que ela fez por você? Por mais que você tenha tido uma relação não muito boa com sua mãe ou com seu pai, eles são os responsáveis pela tua existência. Se não fossem eles, você não estaria aqui hoje. Por pior que tenha sido todo contato, por pior que tenha sido toda experiência que você vivenciou com eles, hoje você existe por causa deles. É difícil pensar sobre isso? É mais fácil a gente ficar no espaço da raiva, de guardar e dizer assim, eu sinto raiva dessa pessoa. Mas a raiva, o ódio, o rancor, nada disso te faz florescer. Ao contrário, vai te secando por dentro, vai te fazendo ser uma pessoa seca, uma pessoa que não tem nada para frutificar. Lembro que eu tive uma experiência em uma das viagens, nós subimos em um vulcão. E quanto mais perto chegava do topo do vulcão, mais as vidas deixavam de existir. Não tinha mais verde, era só uma areia preta. Isso me incomodou muito. É a mesma coisa que acontece na vida de pessoas que não conseguem perdoar, que não conseguem honrar o outro. Talvez para você seja muito difícil honrar seu pai e sua mãe, por toda a história que você teve. Mas você já se perguntou se durante a tua relação, o que o seu pai ou a sua mãe te entregou não era o que eles tinham de melhor? Não era o que eles poderiam te entregar com todas as ferramentas que eles tinham? É muito fácil, né? A gente sentar na cadeira que a gente está hoje e dizer assim, mas eles poderiam fazer isso? Eles poderiam me dar essa educação? Eles poderiam muito bem ter sido mais pacientes comigo. É fácil porque você está sentado em uma cadeira com mais conhecimento, com informações que chegam mais rápido, com outro nível de educação que era diferente da fase deles. A sua história de vida é diferente da história de vida deles. Eu lembro que a primeira vez
que eu pude escutar a história de vida de meu pai, eu tive uma empatia muito grande por ele. E até então eu não tinha simpatia. Até então eu não entendia o porquê ele era tão amargo, ou porque ele fazia tantas coisas que me machucavam. No dia que eu entendi que uma criança com 12 anos perdeu a sua referência, perdeu a sua mãe e teve que aprender a viver sem aquela pessoa que era importante para ele, com todos os problemas de uma madrasta dentro de casa, meses depois da morte de sua mãe, de uma reestruturação familiar e de todo o sofrimento que ele passou. Se realmente ele passou todo aquele sofrimento, se realmente a relação com aquela madrasta foi daquele jeito, não sei. Mas eu sei que existe uma ferida muito grande dentro dele. E ele tinha uma frase que dizia assim: eu vou ensinar vocês dentro de casa, para que a vida não ensine a vocês. Porque ele tinha medo que o mundo ensinasse a gente sofresse. Do jeito dele, ele tentou passar a melhor mensagem pra gente. Feriu muito. Quem acompanha já há um tempo sabe como foi a minha relação com meu pai. Mas ressignificar isso foi muito importante. Foi quando eu comecei a olhar para as coisas que eu repetia dele de uma forma mais clara. Porque enquanto eu não perdoava, enquanto eu não ressignificava essa relação, eu continuava repetindo meu pai. Eu continuava tendo comportamentos iguais ao do meu pai. Por quê? Porque eu não queria repetir ele. Eu não queria ser igual a ele. Eu não queria ter nada que parecesse com ele. Apesar de fisicamente algumas coisas parecer com ele. E temperamento também. Mas eu não queria. Quando eu reconheci a existência dele, quando eu percebi que ele existia, eu dei um olhar para a história de vida dele e eu me conectei com isso, as coisas começaram a mudar. Não foi um processo fácil, foi um processo doloroso, foi um processo difícil, mas depois desse processo, eu escolhi. E aí nem todo mundo pode escolher viver isso, porque é uma escolha e a gente tem que ver quais são os nossos limites. Eu escolhi porque eu percebi que não me machucava mais, mas eu escolhi construir uma relação com ele muito, muito, muito boa. E nós vivemos bons anos de conversa, de risadas, de brincadeiras, de ligações. Dele fazer comida, dele fazer vitamina, dele cuidar de mim, talvez como nunca tivesse cuidado na vida dele. Eu me permiti ser a filha que ele cuidaria e ele se permitiu ser o meu pai. Todas as histórias vão terminar assim? Não. Vai ter momentos que a gente vai preferir deixar aquela pessoa no lugar dela. Aprender apenas a honrar ela e dizer assim: eu te honro, eu te agradeço pelo sopro da vida, por você ter me trazido para a existência, por você ter cuidado de mim e não ter permitido que nada de mal, a morte, um exemplo, a fome, chegasse até a mim. Você me protegeu do jeito que você podia, mesmo que isso tenha causado feridas emocionais. Quando nós aprendemos a fazer as pazes com o nosso passado, nós conseguimos tomar consciência das feridas que nós carregamos. Nós conseguimos tomar consciência que é possível curar essas feridas. Nós conseguimos tomar consciência que muitos dos nossos comportamentos no casamento têm a ver justamente com tudo que a gente aprendeu lá atrás e que a gente não queria ter passado, mas que passou e acabou repetindo. Então, honrar, perdoar, ressignificar faz parte da nossa história de vida. Eu não uso o termo protagonista por acaso. O termo protagonista, ele faz referência à construção que nós fazemos da nossa história. Você poderia muito bem escolher ficar no lugar de vítima, lamentando pela sua história, resmungando por tudo que aconteceu na sua vida. Mas você também pode escolher reconstruir essa história, reescrever essa história, recontar essa história. Como eu contei aqui para vocês a história com meu pai, eu escolhi reconstruir. Não foi fácil. Nada na vida é fácil. Principalmente quando a gente fala das curas emocionais. É difícil, dá trabalho, mas é libertador. Então eu escolha ficar aprisionado nas emoções ou construir uma vida mais leve e saudável.
ou aprender a olhar com mais empatia para o outro, aprender a cuidar mais do outro, aprender a se conectar com a história do outro. Quando eu aprendi a me conectar com a história das pessoas que estavam ao meu redor, a minha vida começou a se transformar. Porque eu não olho mais para as pessoas pelo que elas fazem. Eu olho através da história de vida delas. Se alguém te machuca hoje, talvez seja a única coisa que ela tenha dentro dela. São as feridas. E não é sobre você, é sobre ela. Então olhar para isso faz parte do nosso trecho, faz parte do nosso processo. Quais são as feridas que você acaba escondendo e machuca outras pessoas mesmo sem perceber? Quais são as repetições que você acaba fazendo mesmo sem querer? Faça as pazes com o seu passado, faça as pazes com a sua história, escreva uma nova história de vida para você. Uma história na qual você é a protagonista, você escolhe o final que você deseja viver. Eu tenho escolhido todos os dias como a minha história vai ser contada. Nossa, como isso faz diferença. Como isso traz paz. Que você possa escolher uma história linda para contar, mesmo que as marcas ainda existam. Sabe, eu olho para o meu cotovelo, eu olho para o meu joelho, eu olho até para a minha testa. Tem marcas. Marcas de queda, marcas de pedrada que meu irmão me deu no momento que a gente estava brincando, marcas de patins, marca de corte. Tem marcas. No dia, como essas marcas doeram. Como foi doloroso. Eu lembro que quando eu cortei o meu dedo e começou a sangrar, e minha mãe disse assim, vamos pro hospital. Até aí eu estava tranquila. Quando chegou no hospital, o médico disse, vai dar ponto. Eu dei uma crise de choro que eu não parava. Doeu? Doeu. Cada marca doeu. Mas hoje eu conto cada história delas com um sorriso no rosto. E digo assim, eu vivi. Eu tenho histórias para contar. Faça o mesmo com suas marcas emocionais. Transforme elas em histórias, porque elas te fizeram quem você é hoje. Por mais que existam alguns buracos aí dentro de você, aprenda a tampar esses buracos. E tampar, quando eu digo, é cicatrizar, não é botar ele de canto e fazer de conta que não existe. Então aprenda a cuidar de você. E o primeiro passo para cuidar de você é fazendo as pazes, honrando quem te trouxe ao mundo, fazendo as pazes com você, honrando as pessoas que te ajudaram no teu trecho. Recente eu fiz um exercício que me deixou muito feliz. Eu mandei mensagem para todas as pessoas que eu tinha contato e que de alguma forma me ajudaram para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. E isso foi tão gratificante ver o retorno, ver a alegria das pessoas quando recebiam uma mensagem. Porque eu reconheci que se hoje eu cheguei aonde eu estou, se hoje eu sou a psicóloga que eu sou, teve muitas pessoas que me ajudaram nesse trecho. Teve muitas pessoas que foram importantes para mim nesse trecho. E se você é uma dessas pessoas que me escuta por acaso, saiba que eu nunca esqueci teu nome. Talvez eu não tenha mais o teu contato, mas o teu nome eu nunca esqueci. Então aprenda a agradecer e a honrar a vida das pessoas que fizeram parte do seu trecho. Uma ótima sexta-feira, que Papai do Céu esteja com vocês, cuide, abençoe e guarde. Que o final de semana seja hiper, mega divertido, que você possa fugir dos conflitos e curtir o momento. Afinal, brigar não vale a pena não. Então, garra mozão, gruda em mozinho, constrói um final de semana maravilhoso para que a semana comece com tudo. Um ótimo final de semana para você. Na próxima sexta-feira, às 6 horas da manhã, estamos aqui coladinhos para o próximo episódio da 4ª temporada. Até mais!